Bom, relações de Girard. As relações de Girard, elas observam como nós podemos associar as raízes de uma equação de segundo grau para que elas nos deem um valor que são interessantes, baseado nos valores constantes que são apresentados numa equação de segundo grau. Vamos lá, essa aí é uma típica equação de segundo grau, né? Você vê ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observe que tem esse igual a zero, isso torna uma equação. A equação tem que ter realmente essa igualdade, certo? Agora, não necessariamente igual a zero, né? Igual a qualquer coisa, nesse caso, igual a zero, por quê? Porque nós estamos tentando observar qual o valor de x, ou seja, qual o valor da incógnita vai tornar essa equação verdadeira. O valor de x que torna essa equação verdadeira é a raiz dessa equação de segundo grau. Perceba, portanto, que x é um valor que nós não sabemos. A ideia existe um valor bem determinado, né? Porém, nós não conhecemos de início esse valor. Agora, os valores de A, B e C estão representando valores que são constantes. Esses valores vão ser apresentados para a gente na hora que nós vamos trabalhar com a equação. Isso já é conhecido, certo? E se já é conhecido, é interessante que a gente tenha em mente realmente esse nome, essas letras aí para associar, o A, o B e o C. Não vamos trocar essas letras porque as relações de Girard, elas baseiam muito nessas constantes que vão ser apresentadas. Então é interessante que a gente saiba qual constante nós estamos nos referindo quando nós falamos na letra A, quando nós falamos na letra B, quando nós falamos na letra C. Essas letras A, B e C estão representando valores constantes e não podem ser confundidos para a gente trabalhar com a relação de Girard, certo? São valores que já são bem conhecidos, inclusive na fórmula de Bhaskara, que é essa daí, ó, né? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula bem conhecida para encontrar as raízes reais de uma equação de segundo grau. Tudo bem, as relações de Girard são apresentadas para nos dar uma alternativa para achar essas raízes, sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, e quando vocês estiverem bem treinados em relação a como utilizar as relações de Girard, vocês vão ver que é bem prático, em muitos dos casos, encontrar essas raízes, tá certo? Sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Nesse sentido, então, vamos deixar claro o seguinte, certo? O A está representando a constante que vem multiplicando o monômio de maior grau de uma equação de segundo grau. O monômio de maior grau é o monômio que apresenta o expoente 2, ou seja, a incógnita está sendo elevada a 2, ou ao quadrado. Então, por exemplo, o A, nesse caso aí, ele é o constante que vai aparecer, aí pode ser qualquer constante, qualquer valor real que vai aparecer na equação de segundo grau, desde que ele seja o coeficiente desse monômio de maior grau da equação de segundo grau, que é o monômio que tem o expoente 2, né? Ou seja, o x está sendo elevado ao quadrado. O B é o coeficiente que está sendo multiplicado pelo monômio de grau 1, ou seja, a incógnita, nesse caso aí o x, está sendo elevado a 1. Não está aparecendo nada ali, quando não aparece nada a gente sabe que é 1, certo? E o C está representando o valor que não vem multiplicado pela incógnita, que seria o monômio de grau 0. Uma vez que essa ideia esteja bem clara, bem definida, nós podemos organizar as raízes dessa equação do segundo grau, ou seja, os valores que vão tornar essa igualdade verdadeira, da seguinte maneira, sendo x1 e x2 essas raízes, né, vamos ter essas relações que estão sendo apresentadas aí. Ó. Menos b sobre a é igual a adição, é a soma de x1 mais x2, ou seja, x1 é uma das raízes, x2 é outra raiz. Né? É interessante notar o seguinte, antes de qualquer coisa. Uma equação, um polinômio do segundo grau, ele tem até dois valores que vão conseguir fazer com que a equação dele se torne zero. Né? Essa equação aí apresentada seja verdadeira. Isso é um teorema, isso é algo bem conhecido na álgebra, certo? Mas isso aí fica a cargo das aulas de polinômio, não é o caso aqui. Mas é interessante a gente notar que tem até dois valores que vão tornar essa equação verdadeira, certo? Então, nós podemos admitir que existem até duas raízes, tá certo? Até duas raízes. Pode ter nenhuma raiz real, pode ter uma raiz real ou duas raízes reais, certo? Tem 0, 1 ou 2 de raízes, né? De número de raízes, certo? Então, a adição das duas raízes, ou seja,
o resultado da adição, a soma das duas raízes, podem ser relacionados com esses valores constantes que aparecem aí na equação do segundo grau, fazendo com que o coeficiente que está multiplicando o monômio de grau 1, menos b, na realidade, né? Menos esse coeficiente, dividido pelo coeficiente que está multiplicando o monômio de maior grau na equação do segundo grau, né? Que no caso está representado pela letra A. Então fica menos b sobre A, ou seja, a adição de x1 entre x1 e x2, né? x1 mais x2, que são justamente as raízes da equação do segundo grau. Quando existirem duas raízes, né? A adição entre elas vai ser igual a menos b sobre A, ou seja, essa soma aí, o resultado da adição vai ser igual a menos b sobre A. Com relação ao produto, vai ficar o seguinte, ó, x1 vezes x2, né, o produto resultante da multiplicação entre as raízes reais da equação do segundo grau é igual a c sobre A. O c, como a gente viu, é justamente aquele valor constante que não está sendo multiplicado pela incógnita. E o A é o coeficiente do monômio de maior grau da equação do segundo grau. Ou seja, essas aí são as relações de Girard para as raízes reais de uma equação do segundo grau. Vamos testar na prática, né? Sendo x1 e x2 as possíveis raízes reais da equação do segundo grau, claro, se só existir uma raiz real, x1 vai ser igual a x2. Se não existe nenhuma raiz real, não existe. Não tem como fazer essa relação de Girard porque não existe, certo? Agora, possivelmente existem duas raízes reais. Vamos considerar de início isso aí, certo? Então, pelas relações de Girard, nós vamos ter que, existindo essas duas raízes reais, x1 mais x2 sendo as raízes, né? x1 sendo uma raiz e x2 sendo a outra raiz, x1 mais x2 vai ser a soma das raízes, né? A adição das raízes, que vai ter por soma, né? Ou seja, o resultado dessa adição vai ser menos b sobre A, que nesse caso aí vai ser menos 5 sobre 1, né? O 5 é o b, né? O 1, quando não aparece nada, a gente sabe que é o coeficiente 1, né? Então vai ser menos 5 sobre 1, esse menos da fórmula, né? Então vai ficar menos 5 sobre 1 igual a menos 5. Já o produto entre as raízes vai ficar c sobre A. C aí nesse caso é 6, né? O A é 1. Então vai ficar 6 sobre 1, 6. Então o produto entre as raízes vai ficar 6 sobre 1 igual a 6. Pronto, agora a ideia é encontrar dois valores que adicionados resultem em menos 5 e multiplicados resultem em 6. Se a gente pensar um pouco nesses valores, nós vamos encontrar menos 2 e menos 3. Por quê? Menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. E menos 2 vezes menos 3 vai ser igual a 6. Obviamente que quanto mais vezes você pegar uma equação de segundo grau que tenha duas raízes e tentar fazer esse exercício, mais fácil vai ser você observar, vai estar mais treinado na hora de tentar deduzir quais são essas raízes. Agora a questão é saber, será que esses valores estão certos mesmo? Bom, se realmente esses valores que você colocou, eles vão resultar nesse menos b sobre A para adição e c sobre A para o produto, então está certo pelas relações de Girard. Mas a gente pode conferir isso utilizando a fórmula de Bhaskara, só para fazer um tira-teima. Pela fórmula de Bhaskara, as raízes vão ficar assim, ó. Vou admitir que todo mundo conheça aí a fórmula de Bhaskara e saiba substituir os valores dos coeficientes. A fórmula de Bhaskara genérica é aquela ali, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substituindo adequadamente os valores das constantes que são representadas por a, b e c, nós vamos encontrar para uma das raízes realmente o valor menos 2 e para a outra raiz realmente o valor de menos 3, o que mostra uma coerência com os resultados encontrados para as relações de Girard. Realmente essa situação aí funcionou, né? Realmente nós conseguimos encontrar menos 2 e menos 3 para ambas as estratégias, né? Tanto usando a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, como também essa relação de Girard. E realmente isso vai funcionar sempre com relação às equações de segundo grau, certo? As possíveis raízes reais da equação de segundo grau podem ser encontradas
tanto pela fórmula de Bhaskara como pelas relações de Girard. Inclusive nós temos aqui no canal um vídeo falando de como chegar nesses resultados, né? Esse menos b sobre a e esse c sobre a, né? A adição das raízes igual a menos b sobre a e o produto das raízes igual a c sobre a. Nós temos um vídeo falando sobre isso aqui no canal, não vamos colocar aqui nesse, né? Para não ficar muito longo o vídeo, mas confere aí, está aparecendo no card. Agora que vocês sabem essas relações de reais, sabem que funcionam e elas funcionam mesmo para as possíveis raízes de uma equação de segundo grau, é testar, é usar isso como um instrumento extra para adiantar, para ganhar tempo na hora de responder uma equação de segundo grau, para achar raízes, né, da equação de segundo grau, ou até mesmo quando for necessário um problema que envolva, né, equações de segundo grau, você ter uma forma prática de encontrar as raízes. Nós também temos um vídeo trabalhando problemas, né, envolvendo raízes de equação de segundo grau. Então fica aí a sugestão, você procurar e tentar treinar onde é mostrado as duas abordagens, né, tanto com a relação de Girard como com a fórmula de Bhaskara. Confere lá também, porque isso vai ajudar você na prática da matemática em relação às raízes de uma equação de segundo grau, tá certo? Então é isso. Bons estudos para vocês. Se você gostou do conteúdo, se você apoia esse conteúdo, por favor, uma curtida ajuda bastante o canal, compartilhe, se inscreve e até a próxima monitoria. Valeu!